Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira. Abrimos este jornal com a festa do Sporting ontem em Viseu. Depois de um jejum de 19 anos, os adeptos dos Leões voltaram a festejar no Rossio. A Praça da República encheu ontem à noite. Por lá estiveram, segundo a polícia, cerca de 3.500 pessoas e nem todas sempre de máscara. Também não houve distanciamento social, apesar da pandemia. Ouviram-se muitos festejos, houve fogo de artifício, tochas e muitos adeptos na rua. José Leal, antigo jogador do Sporting, acreditou desde o começo da temporada nesta conquista do título que diz foi merecida. Não tive essa felicidade, mas eram tempos difíceis, mas estou feliz. O Sporting acho que é um digno vencedor. É realmente um campeonato merecido e tanto parabéns aos jogadores, ao treinador e especialmente o presidente do Sporting. Penso que é uma grande vitória dele. O grande mérito desta vitória, além dos jogadores e do treinador e do diretor de futebol, penso que é o do presidente do Sporting. Mas eu acreditei desde sempre, porque a determinado momento, mesmo logo no princípio do campeonato, vi-se que o Sporting era uma equipa que ia sofrer poucos golos e isso é meio caminho andado para estar mais perto das vitórias. E no momento de destacar um jogador importante nos Leões para esta conquista, José Leal aponta o capitão da equipa. Foram todos, mas eu tenho que destacar o Coates, o Pote também, o lateral direito, o lateral esquerdo. Foram todos, mas penso que o capitão foi fundamental. Penso que foi a melhor época dele, fruto também de um treinador que foi jogador de futebol e que é um jovem inteligente. Nas ruas ontem estiveram muitos jovens, muitos deles nem sequer tinham visto o Sporting campeão. António Barbeiro, jovem adepto que nasceu meses antes do último título dos sportinguistas, admite que valeu a pena a espera para voltar a ver o clube do coração a levantar a taça. Com 3 meses ainda fui campeão, com 3 meses e agora novamente aos 19. Valeu completamente a pena. Foram mais de 3.500 as pessoas que estiveram ontem nos festejos do título do Sporting no Rossio, em Viseu. Há 19 anos que os verde e brancos não eram campeões nacionais e este ano conseguiram-no a 2 jornadas do final do campeonato da Primeira Liga e sem qualquer derrota. A vitória dos Leões ontem com a Boa Vista beneficiou o Tondela. A equipa tem agora mais uma presença assegurada na Primeira Liga de Futebol. Nas redes sociais o Tondela já reagiu, diz que já está. O clube continua na elite do futebol português. Há 6 épocas que os tondelenses se encontram no principal escalão do futebol nacional. Vão assim para a 7ª temporada na Primeira Liga. Ainda o Tondela, que ontem a jogar em casa perdeu por 3-1 frente ao Belenenses Chade numa partida da jornada 32. Das últimas horas vem a informação de mais 3 casos de Covid-19 no concelho de Mangualde. Há também a informação de mais um infectado no concelho de Sátão. Mota Faria diz que Fernando Ruas, antigo presidente da Câmara de Viseu e atual deputado, é para todos os vizienses o candidato natural para liderar a corrida do PSD à autarquia nas próximas eleições, numa altura em que é esperado a qualquer momento o anúncio da decisão do líder do PSD. O atual presidente da Assembleia Municipal de Viseu não tem dúvidas de que o concelho precisa do regresso do ex-autarca e agora deputado. É o líder natural e uma referência local, regional e nacional como político e autárquico. Mas, fundamentalmente, é também o exemplo pelo trabalho de excelência que desenvolveu no concelho e pela afirmação que sempre fez de Viseu no contexto regional e nacional. O Dr. Rua, se aceitasse um convite do presidente do partido, Dr. Rui Rio, teríamos a certeza que vinha com a mesma convicção, determinação e vontade de trabalhar em desenvolver e afirmar Viseu. Certamente também com novos projetos, novos desafios adequados ao momento que vivemos. Mota Faria acrescenta que Fernando Ruas dá um sinal de confiança ao eleitorado, apesar de estar a ser desenhada uma outra candidatura no seio do PSD, liderada pelo vereador João Paulo Gouveia. Mota Faria diz que no final o partido vai continuar unido. Ainda as autárquicas não vai pelo PSD, vai pelo Nós Cidadãos. António Tavares chegou a ser apontado como cabeça de lista da Conselhia Social Democrata à Câmara de Vila Nova de Paiva, mas como não teve o apoio da Distrital Laranja, vai avançar pelo Nós Cidadãos para cumprir o projeto político que tinha traçado. Quando foi
indicado pela Conselhia do PSD a candidato à Câmara Municipal, eu já tinha um projeto, portanto, delineado e uma ideia pré-concebida do que gostaríamos de fazer. Entretanto, como é de conhecimento público, a Distrital decidiu ao contrário, portanto, e não me indicou como candidato à Vila Nova de Paiva. Ora, apesar deste desfecho, mantive sempre o apoio dos militantes e é esta a razão da minha candidatura. O até há pouco tempo presidente da Assembleia de Militantes do PSD de Vila Nova de Paiva diz que está agora a ouvir as pessoas e a trabalhar no terreno. António Tavares quer inverter o rumo do Conselho e contrariar a desertificação que se verifica no território. Vila Nova de Paiva tem sido um concelho triste, está um pouco triste devido também à desertificação. Não se anseiam novas indústrias aqui no concelho, cada vez, portanto, há menos gente e passa por isso. A questão da água é uma questão que parece quase um país de terceiro mundo. Nós ainda não temos água nas torneiras como as pessoas merecem e passa por isso. Ou seja, criar aqui dinâmicas em que se consiga primeiro fixar aqueles que estão e depois de conseguirmos fixar e dar condições de vida àqueles que estão, então trazer outras gentes para o nosso Conselho. António Tavares, ele que trocou o PSD pelo Nós Cidadãos, na corrida à Câmara de Vila Nova de Paiva, os sociais-democratas avançam com José Manuel Rodrigues, o atual presidente da Assembleia Municipal e que foi eleito pelo PS. Os socialistas vão concorrer com Paulo Marques. As termas do centro estão a recolher entrevistas, histórias, fotografias e vídeos sobre as memórias vividas nas estâncias termais da região. O projeto chama-se Aldeias do Conhecimento e vai permitir que não se perca património. É o que explica à Rádio Jornal do Centro o coordenador do consórcio Termas do Centro, Adriano Barreto Ramos. Nós recolhemos estas memórias para conservar toda esta herança cultural que as pessoas têm e que não queremos de forma alguma perder. Nós estamos a recolher depoimentos de antigos tribalistas, de antigos aquistas, de antigos médicos e também das pessoas das localidades. Começámos no Carvalhal, já fizemos Carvalhal e São Pedro do Sul e agora continuamos para as outras estâncias termais. A ideia é que cada estância termal tenha um documento próprio. Nós recolhemos estas memórias para conservar toda esta herança cultural que as pessoas têm e que não queremos de forma alguma perder. Nós estamos a recolher depoimentos de antigos tribalistas, de antigos aquistas, de antigos médicos e também das pessoas das localidades. Começámos no Carvalhal, já fizemos Carvalhal e São Pedro do Sul e agora continuamos para as outras estâncias termais. Todo o material recolhido vai ficar disponível mais tarde num portal que se vai chamar Memória das Termas do Centro e que pode dar origem a uma exposição multimédia itinerante, a um espetáculo em espaços termais e ainda a um ciclo de ateliês. A recolha de fotografias, vídeos e testemunhos já está a decorrer. E já está nas bancas o novo livro de Patrícia Portela, a diretora do Teatro Viriato em Viseu. A obra chama-se IFAN. A autora defende que esta é uma obra que fala das ligações humanas. IFAN é um romance sobre ligações, não é? E o IFAN é aquele tracinho que liga das palavras que as transformam numa outra, não é? E então é sobre isto, sobre as relações entre as pessoas, sobre as relações entre países, sobre as relações entre diferentes ideologias e diferentes políticas, relações entre tempos, não é? Um tempo, como por exemplo nós agora vivemos entre tempos, não é? Como é que nós ligamos a vida como ela era e a vida como ela é agora? Nós temos sempre essa ideia que alguém é uma coisa ou tem uma coisa e não, nós temos aquilo que está entre todos. Patrícia Portela acredita que este é o livro onde está mais presente como autora. Acho que é uma nova fase, é o princípio mesmo de uma nova fase. Acho que os Dias Úteis lançou um novo caminho, que foi o anterior, em 2017, se não me engano, e este é um livro que acompanha o presente. Dos livros todos que escreveu, este é aquele em que temos mais a Patrícia, é isso? Acho que sim, acho que uns são mais manifestos, outros são mais uma procura de perceber o mundo. Este é uma aflição, é um livro que é uma aflição que eu acho que é muito comum a muita gente, é uma aflição que acho que é muito partilhada por muita gente e foi feita com espero eu, com a máxima sinceridade, muito perto da aflição e muito perto da sensação
que é viver num tempo. E não tanto com aquele lado mais de tentativa de compreender e de dar uma resposta e de mostrar ou de desenhar como é que o mundo pode ser ou é. Patrícia Portela, a diretora do Teatro Viriato em Viseu e autora do livro IFAN, que já está nas bancas. Noticiário Regional com edição de Ricardo Ferreira. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt. Sem mínimos para que aproveite ao máximo. Até 23 de maio, ao pagar com o cartão ONA e Auchan, seja qual for o valor das suas compras, escolha a modalidade 3.